Livro do Gênesis, capítulo de número 5. Capítulo de número 5. Quem achou, diga é hoje. E quem não achou, diga de hoje não passa. Gênesis capítulo 5, verso 28 e 29. Quem achou, diga eu. Quem não achou está depois da primeira capa da Bíblia. Está escrito assim: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho e deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará acerca do trabalho e da fadiga de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Aquele que tem o teu assento pode tomar o teu assento, em nome do Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Amados, nesta oportunidade ímpar, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, meu amigo pastor Breno Igor. Deus seja louvado pela sua vida e Deus continue te honrando poderosamente na terra. Deus abençoe a sua vida poderosamente. A sua esposa, pastora Manuela, Deus abençoe a vida deste casal, toda a sua casa, a sua mamãe, pastora Melry, Deus abençoe a serva do Senhor, que por motivo de força maior não estar aqui neste vigilhão. Deus seja louvado pela vida da serva do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida da missionária Lúcia. Deus abençoe a serva do Senhor, um prazer, uma alegria conterrânea. Deus abençoe, vaso de Deus, que Deus continue honrando poderosamente. Amados, pastor Edio Gonçalves, que já trouxe uma palavra forte da parte de Deus, a quem eu passaria a noite ouvindo aqui, porque só por vídeo tive o prazer de ver ele dar lugar nos Gideões de missionário. Bendito seja o nome do Eterno. 2018, não é isso? 2018, ali nos Gideões, estava lá fora do pavilhão, mas estava vendo no telão. Deus abençoe sua vida e agora de perto, sempre acompanhando. Que Deus continue te honrando, te conservando, te guardando debaixo dessa graça. Deus seja louvado pela vida de todos os cantores e cantoras que estão aqui neste altar. Sapato de Fogo que está ali. Tentei decorar o nome, mas é difícil, viu? Van Grayson. Deus abençoe a vida das servas do Senhor, os servos do Senhor que já deu lugar aqui neste altar, debaixo de muita graça, de muita unção e graça. Deus seja louvado pela vida de todos. Que Deus continue honrando você que está aí na nave da igreja. Deus seja louvado pela tua vida. Nosso amigo pastor Luciano da Mata, que é um dos grandes pregadores desta nação. Enfim, a vida de todos nessa noite. Pega na mão do teu irmão com muito carinho, diga para ele: segura só um pouquinho. Aleluia. Glória seja dado o nome do Eterno. Diga para ele assim: se eu for dormir, me dá um catucão aí, não deixa eu dormir não, vaso. Aleluia. Bendito seja o nome do Eterno. Amados, eu confesso que não serei cansativo, pois a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus é pão que alimenta, porquanto nesta noite de hoje, já adentrando para a madrugada, o que Deus reservou para mim e para você, eu confesso que serei fiel à palavra de Deus como sempre. Mas vamos ao que interessa. Eu e você acabamos de ler 2 versos da palavra do Eterno, que se encontra no primeiro livro da Bíblia Sagrada, escrito por Moisés. Quem foi Moisés? Moisés, que nasceu aproximadamente no ano 1523, no 18º ano de uma dinastia chamado Nova Era, lá no Egito.
é este Moisés, que era filho de Arão com Jacobede. Moisés era neto de Coeté e bisneto de Levi, que era um dos 12 filhos de Jacó. Moisés era irmão de Arão e de Miriam. É este Moisés que, na galeria dos 150 salmos, ele tem a sua participação, escrevendo os salmos mais antigos da Bíblia, que é os salmos de número 90 e os salmos de número 91. Segundo alguns eruditos, Moisés escreveu o livro do patriarca Jó. E a palavra patriarca quer dizer formador de um povo ou de uma tribo, o chefe de família. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, chamado de Pentateuco. Moisés escreveu o livro do Êxodo, que é chamado de fuga, saída ou libertação. Moisés escreveu o livro de Levítico, que é chamado livro da santidade de Deus. Moisés escreveu o livro de Números, que é chamado o livro da peregrinação, em que Israel peregrinara 40 anos no deserto. Moisés escreveu o livro de Deuteronômio, que é chamado o livro da lei repetitiva de Deus. Moisés escreveu o livro do Gênesis, que é conhecido como princípio ou criação, porque está escrito no Gênesis, no capítulo 1 e o verso 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a Bíblia diz que a terra era vazia, e a Bíblia diz que havia treva sobre a face do abismo. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E a Bíblia diz que Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom, e fez separação entre as trevas e a luz, e colocou a luz para governar durante o dia e as trevas durante a noite. E Deus foi dizendo: haja, e foi agindo. Mas existe uma coisa que Deus não disse haja. Deus agiu do pó da terra, formou o Senhor Deus o homem. Gênesis capítulo de número 2 e o verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Nem da terra foi do que sobra da terra. Porque quando você vai andando em uma estrada de carroçal, seja ela de terra, aí de tanto andar, o pó vai ficando nas roupagens, das pastagens, das folhas, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. É por isso que o salmista, ele tomou a palavra no Salmos de número 103 e o verso 14, e disse assim: pois o Senhor conhece as nossas estruturas e lembra do que somos pó. Se o eterno, o poderoso, o grande, aquele que é dono de tudo, ele tomou a palavra em Mateus capítulo de número 11 e o verso 29, disse assim: porquanto aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se o dono de tudo, que é manso, é humilde de coração, ele lembra que eu e tu é pó. E por que você não quer lembrar que é pó? De onde veio? Pega na mão do teu irmão, diga para ele assim, com muito carinho, para ele não esquecer:
pode ser o homem mais rico da terra, mas diga para ele como se estivesse a 100 metros de distância, mas é pó. Mas é o rei que está falando, mas ele está dizendo: eu sou pó. Ele conhece as nossas estruturas e lembra do que somos, pó. Mas é o presidente da república, mas é pó. Mas é o Xi Jinping da China, mas é pó. Mas é o Macron da França, mas é pó. Mas é o homem mais poderoso, oh aleluia, lá dos Estados Unidos, aleluia, é o Trump, mas é pó. Mas é o presidente do Brasil, mas é pó. Mas é lá do STF, mas é pó. Mas é o senador da república, é pó. É o prefeito da cidade, é pó. É o fazendeiro, é o dono da multinacional, mas é pó. Aleluia, não esqueça que é pó, porque do pó da terra formou o Senhor Deus o homem, mas ele é exaltado. Ele tem vários diplomas, mas é pó. Mas é o bambambam, mas é pó. Deixa eu ver quem está entendendo. Mas tem gente que esquece de onde veio, e Deus começa a abençoar um pouquinho. Deus começa a abençoar um pouquinho. Aí tem gente que já acha que é o dono da cocada preta. Já é a última Coca-Cola do deserto. Ele anda tão duro, pastor Wenderson, que parece que ele está com problema da coluna. Ele pisa na ponta do pé. Ele pega na tua mão, na pontinha do dedo. Ele olha para você por cima dos óculos, com olhar de desprezo, de rejeito. E eu olho assim e digo: te aquieta que tu é pó. Deixa eu ver quem é que está entendendo. Ele conhece as nossas estruturas e lembra do que somos pó. Porque quem é Ele, quem tem é Ele, quem pode é Ele. Porquanto nesta madrugada a glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele, essa noite é dele. Deixa eu ver quem foi que veio adorar o nome dele. Não esqueça que você é pó, porque João 3 e verso 30 diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. O pregador prega, mas quem tem que aparecer é ele. O cantor canta, mas quem tem que aparecer é ele. Nunca esqueça, Deus vai lhe honrar, mas quem vai te honrar e quem vai mudar a tua história é ele. Mas não esqueça que ele é quem deve aparecer. Ele vai mudar a tua história, mas quem aparece é ele. Ele vai entregar o teu carro, mas não esqueça que quem tem que aparecer é ele. Ele vai abrir a porta, mas a glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele, essa madrugada é dele. Deixa eu ver ainda quem tem glória para ele. Eu vou deixar você exaltar aquele que é digno de honra, louvor e adoração. Pois ele conhece as nossas estruturas e lembra do que somos pó. Ele está dizendo: eu conheço o teu limite. Ele está dizendo: eu sei quem é você. Eu sei que você pode segurar e suportar o tranque e a prova. Ele está dizendo: alguém tem uma torcida dizendo ela vai parar, vai chutar o balde. Tem uma torcida dizendo ele vai desistir, vai nada. Tu não é bananeira para dar o primeiro fruto e morrer. Tu é maçaranduba aí, pica-pau, quebra o bico. Agora que tu vai bater aos sapatos, sacudir a poeira e marchar nessa terra. Porque fiel é aquele que te escolheu. Deixa eu ver quem é que está entendendo. Ele sabe as nossas limitações e está dizendo: eu lembro de onde você veio. E você não vai desistir. Eu tomo pelas tuas mãos e te digo que a ordem é para marchar. Porque grande é o que está por vir. Eu vou profetizar. Este ano ainda, no Vigilhão Santificai, muita gente vai sair daqui do poço do milagre e vai voltar para agradecer. Deixa eu ver quem é que recebe esta palavra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Só que quando Deus fez o homem, Deus fez o homem para se relacionar com ele, para ter uma intimidade com ele,
Deus fez o homem e colocou ele no jardim por nome do Éden. É tão certo que Deus fez o homem para ter uma intimidade com ele, que na virada do dia, aproximadamente 6 horas da noite, lá estava Deus falando com Adão. E coisa boa eu ouvi a voz de Deus, porque o Salmos 29 diz que a voz do Senhor é poderosa e é cheia de majestade. Porque o Salmos 29 diz que a voz do Senhor se escuta sobre as águas. Porque o Salmos 29 diz que a voz do Senhor, ela reparte labaredas de fogo. Porque o Salmos 29 diz que a voz de Deus, ela faz estremecer o deserto e o deserto de Gade. E nós viemos aqui para ouvir a voz de Deus, porque eu sei que Deus fala, que Ele já falou através da tua palavra, da mensagem cantada. Deus fala através de um aperto de mão, Deus fala através de um abraço, Deus fala através de um sorriso, Deus fala através do sonho, Deus fala da maneira que Ele quer. Coisa boa eu vi a voz de Deus. Ele nos trouxe essa madrugada para falar comigo e com você. Deixa eu ver quem tem ouvido para ouvir a voz dele. Deus colocou o homem no jardim para ter uma intimidade com ele. É tão certo que na virada do dia, lá estava Deus. Eu imagino Adão conversando com Deus e dizendo: Deus, está vendo aquele animal do pescoção? Coloquei o nome dele de girafa. E Deus dizendo: Adão, aqui tu manda e desmanda. Aqui você é o gerente, Adão. Mas Deus é aquele que observa, pastor Breno, os mínimos detalhes. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vem aqui, Adão, dormir um pouquinho. E Deus fez cair um profundo sono sobre o Adão. E quando Adão dormiu, Deus tomou uma das suas costelas e fez a erva. Quando Adão despertou do sono que viu a erva, Adão amou a erva. Adão disse: esta é osso do meu osso, carne da minha carne, porquanto do varão foste tomada. Adão casou-se com Eva. Adão teve filhos e filhas. E um dos filhos do Adão, que ficou no lugar do Abel, se chamava Sete. Porque você sabe muito bem que o Abel foi morto pelo Caim. O Abel foi morto pelo Caim. Porque muitas das vezes quem levanta contra mim, a você, não é quem está distante, não. Quem foi que um dia matou seu irmão? Foi o Caim que matou o Abel. Quem foi que um dia que expulsou Jefité de casa? Foi os seus próprios irmãos. Quem foi que um dia vendeu José? Foi os seus próprios irmãos. Quem foi que ficou revoltado quando o filho pródigo voltou? Foi o seu próprio irmão. Mas quem vai te abençoar na madrugada deste dia é o Pai. É Ele que tem mesa preparada para você. Alguém pode ficar revoltado, torcer a cara, fazer rebelião. Alguém pode até levantar, como levantou contra a vida de Moisés o Corel, Datã e Abirão. Quando levantaram contra a vida de Neemias, Tobi, Sombalate. Quem levantou contra a tua vida, Deus vai fazer como fez com Davi no Salmos 23, que disse: Senhor, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Deus vai deixar tudinho vivo para sentar contigo na mesa, e você vai preparar o banquete, vai dar pão, vai dar de comer, e eles vão ter que dizer: verdadeiramente é Deus na vida dela, verdadeiramente é Deus na vida dele. Deus está dizendo: não bloqueie ele. Deus está dizendo: não exclua ela, porque quando você postar, eles vão ter que admitir que vê e dizer: é Deus na vida do moço, é Deus na vida da moça. Deixa eu ver quem é que está entendendo. Deus vai lhe honrar. Pastor, é para fazer assim, é para fazer assim, porque o apóstolo Paulo disse: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim,
amontoará brasas de fogo sobre a tua cabeça. Pega na mão do teu irmão, diga: você não é bobo, você tem brasas de fogo na cabeça. Oh, aleluia, você tem brasas de fogo na cabeça. Você tem unção de Deus na vida, você tem a graça de Deus na vida, você tem discernimento de Deus. É Deus na tua vida, é Deus que te escolheu. Deus te trouxe aqui para te dizer: se tu pudesse contemplar o tempo de eu te honrar, está chegando na terra. Quem viver verá o que Deus vai fazer. Tem alguém que está tomando posse. Missionária Lúcia da palavra. Deus vai honrar o vigião santificai. Deus vai honrar pastor alabado, elevado, queminar a sé. Deixa eu ver cadê os vasos de guerra. Deixa eu ver quem é da marcha. Está pegando fogo, olha lá. Eu não quero nem saber. Essa madrugada é de Jesus de Nazaré. Se prepara que a bruxa vai cair da vassoura, o Jorge Guerreiro vai cair do cavalo, o pau vai quebrar, mas que eu e você vai receber, vai. Deixa eu ver quem vem no glória, vem. Quem é da marcha, vem na marcha. Quem é do mistério, vem no mistério. Deus está dizendo: eu vou honrar. Prepara o convite, prepara o banquete. Deus está falando, tem alguém de pé, porque em lugar de humilhação haverá exaltação. Deixa eu ver quem está entendendo. Alabaxandaraia, Deus vai honrar muita gente. Deixa eu ver quem acredita. Pega na mão dele e diga: o que Deus vai fazer na tua vida vai ser notório. Se tu pudesse contemplar, Deus vai lhe surpreender. Deus vai mudar o quadro, Deus vai mudar a história. Deus está abrindo a porta, Deus está tomando pela tua mão. Teve pessoas que chegou aqui todo quebrado, igual um vaso da mão do oleiro, e dizendo: Deus, eu acho que eu vou parar, eu vou chutar o balde, eu vou desistir, vai nada. Jesus abriu a cachoeira na madrugada deste dia para te dizer: come e bebe, porque muito grande é o que eu tenho contigo na terra. Deixa eu ver quem recebe. Recebe, cantora, recebe, missionária. Olha lá, já tem alguém sapateando ali. Olha lá, já tem alguém recebendo, pastor Gonçalves. Há uma presença de Deus, há uma unção de Deus, há um mistério de Deus, há um dom de Deus, há uma graça de Deus, há um renovo de Deus. Deixa eu ver quem foi que veio receber. Vem, 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 remácia. Recebe renovo, recebe graça. Eu vou deixar você adorar. Larga esse grito preso na garganta. Deixa Deus te usar. Levante a mão e adora Ele nesta madrugada. São exatamente 0 hora. Urapachandarai, a meia-noite é a hora do relógio de Deus. Foi a meia-noite que ele enviou um anjo no Egito e feriu os primogênitos, e pela manhã libertou Israel da escravidão. Foi a meia-noite que um dia Deus enviou um anjo e matou 185 mil soldados assírios. Foi a meia-noite que Sansão pegou os portões de Gaza e arrebentou e saiu andando com ele nas costas. Foi a meia-noite que Deus entrou no templo de Dagon, quebrou os pés, o pescoço, e ele prostrou diante da arca. A meia-noite é a hora que Deus trabalha. Se prepara. Atos 16, 24 e 25. Era perto da meia-noite quando Paulo e Silas cantavam e oravam, quando de repente sobreveio um tão grande terremoto. Se era perto da meia-noite, porque ainda não tinha dado meia-noite. E eu quero profetizar que o ponteiro já se cruzou e tem terremoto de Deus na vida de alguém. Ela vai ser arrebatada. Deus está arrebatando ali. Olha lá. Olha lá, é poder de Deus, é a graça de Deus. Deixa eu ver quem recebe. Eu não quero nem saber, rebaia. Receba aí agora, vai. Receba aí agora. É na palavra. Deus enche, Deus renova, Deus capacita. Recebe da parte de Deus. Shebergia, Calabachandaramahaya.
Caim matou Abel. Esse demônio da inveja só vai acabar quando a igreja for arrebatada. Mas enquanto eu e tu estivemos nessa terra, nós vamos passar por caminhos difíceis. Vamos ser invejados, perseguidos, caluniados. Vamos matar urso, pegar leão pela barba, derrubar gigante debaixo de pedrada e muralha no grito. Você não pode parar. Bata o pé, sacoda a poeira e erga a cabeça. Porque o que Deus tem contigo é bem maior, é bem maior. Urapachandaramahaya, bendito seja o nome do Eterno. Uramaciteria, Urapachandaramahaya. Levante a mão, porque tem uma presença de Deus muito grande aqui neste lugar. Teremicominaracé, missionária Lúcia, vai lá perto daquela irmã que está ali arrebatada, dá um abraço nela, porque enquanto dá um abraço, Deus dá um livramento. O de Kamassumi teremado que mindoracé. Levanta a mão para adorar neste momento. Porque Deus está trabalhando aqui nesta madrugada. Deixa eu ver quem é batizado com o Espírito Santo. Deixa eu ver quem tem do mistério. Aleluia, um mover de Deus nessa é coisa de vigília, viu, irmão? Aleluia, isso é coisa de crente, não está acostumado. Aleluia, em nome de Jesus. Toca lá, Jeová. Em nome de Jesus, apora o nome dele, porque tem uma batalha sendo travada. Glória seja dada o nome do Eterno. E o Caim matou o Abel. Mas a Bíblia diz que um dos filhos de Adão que ficou no lugar de Abel se chamava Sete. E depois que Adão alcançou Sete, Adão viveu 930 anos e morreu. E Sete deu prosseguimento ao projeto. Sete também casou. Ele teve filhos e filhas e alcançou de Deus um varão por nome de Enos. E depois que alcançou Enos, viveu Sete, 912 anos e morreu. E Enos também casou. Enos teve filhos e filhas e alcançou de Deus um varão por nome de Cainã. E depois que alcançou Cainã, viveu Enos 905 anos e morreu. E Cainã também casou. Cainã teve filhos e filhas e alcançou de Deus um varão por nome de Malael. E depois que alcançou Malael, viveu Cainã 910 anos e morreu. E Malael deu prosseguimento ao projeto. Malael também casou, teve filhos e filhas e alcançou de Deus um varão por nome de Jared. E depois que alcançou Jared, viveu Malael 895 anos e morreu. Jared também casou. Jared teve filhos e filhas e alcançou de Deus um varão por nome de Enoque. E depois que alcançou Enoque, viveu Jared 962 anos e morreu. E Enoque deu prosseguimento ao projeto. Enoque também casou, teve filhos e filhas e alcançou de Deus um varão por nome de Matusalém, o homem que mais viveu na Bíblia. E depois que alcançou Matusalém, a Bíblia diz assim: e andou Enoque com Deus 300 anos, e para si Deus o tomou. É muito forte. Eu vou entregar, e para si Deus o tomou. A morte achou Adão, a morte achou Abel, a morte encontrou Caim, a morte achou Sete, a morte encontrou Enos, a morte achou Cainã, a morte achou Malael, a morte achou Jared, mas a morte não achou Enoque. Sabe por quê? Porque quem anda com Deus
tem a vida eterna. Eu vou entregar. É por isso que 1 João, capítulo 2 e o verso 25 diz: esta é a promessa que ele vos deixou, a vida eterna. É por isso que o escritor da carta aos Hebreus, ele toma a palavra no capítulo 11, o verso 5, e diz assim: e pela fé Enoque andou com Deus e foi transladado para não provar a morte, porquanto quem anda com Deus tem a vida eterna. Eu vou entregar. É por isso que João, capítulo 3, o verso 16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que Jesus tomou a palavra em João no capítulo 10 e o verso 10 e disse que o diabo veio senão matar, roubar e destruir. É a trindade de Satanás: matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que alguém tenha vida e vida com abundância. Eu vim profetizar vida na madrugada deste dia. Receba vida na tua vida espiritual, receba vida na tua vida sentimental, receba vida na tua vida material, receba vida, porque o diabo veio tirar vida, mas Jesus veio para dar vida. O diabo veio para humilhar, mas Jesus veio para exaltar. O diabo veio para ferir, mas Jesus veio para sarar. O diabo veio para despir, mas Jesus veio para vestir. O diabo veio para fechar, mas Jesus veio para abrir. Só que a porta que Jesus abre, o diabo não fecha, e a porta que ele fecha, o diabo não abre, porque aquilo que Jesus dá, o diabo não toma, e aquilo que ele toma, o diabo não dá, porque Jesus é aquele que tem, aquele que pode, aquele que é. Ele manda e não é mandado, dá ordem e não recebe ordem, ele mata e não vai preso. Deixa eu ver quem acredita, deixa eu ver quem vem buscar vida. Receba a vida na tua vida espiritual. Tem gente que está aqui, cantora, não tem força de orar, nem de ler. Ele consegue passar a noite inteira assistindo série americana, mas não tem coragem de dropar o joelho. Mas Jesus está dizendo: receba a vida espiritual, receba a vida para ler minha palavra, para orar, para consagrar. Deixa eu ver quem vem buscar vida na madrugada desse dia. Receba a vida pelo poder da palavra. Receba a vida na tua vida sentimental. Na vida de todo mundo dá certo, menos na minha vai dar certo na tua vida. Todo embaraço vai sair, toda muralha vai cair por terra. Toda palavra de maldição está sendo quebrada, toda nuvem está sendo dissipada. Você vai ser feliz, você nasceu para ser feliz. Receba a vida na tua vida material. É verdade, pastor, parece que quando vai tudo bem, daqui a pouco acontece aquele efeito dominó, vai indo de água abaixo. Por algum tempo a tua vida esteve lá em cima, por outra baixou como um termômetro, mas na madrugada deste dia Deus vai nivelar. Te prepara para emprestar e não tomar emprestado. Se prepara para viver o novo de Deus. Receba a vida no nome de Jesus. Deixa eu ver quem vem buscar vida. Ei, o sábio Salomão, ele tomou a palavra em Provérbios 8:35. Ele diz que aquele que acha Deus acha vida e encontra o favor do Senhor. Deixa eu ver quem vem buscar vida. Pega na mão dele e diga: receba vida na tua vida. A depressão não vai lhe matar, a ansiedade não vai te matar. Aleluia, você não vai viver essa vida de derrota, não. Jesus te chamou para receber vida pelo poder da palavra. Receba a vida em nome de Jesus. Esta é a promessa que ele vos deixou,
a vida eterna. E Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Redérgia, Labarachandaraia, bendito seja o nome do eterno. Glória seja dado o Cordeiro de Deus. Ei, meu irmão, eu vou entregar. Até hoje a morte está procurando Enoque. A morte até hoje está procurando Enoque. Parece-me que vejo a morte dizendo: eu vou pegar Enoque lá na beira do rio pescando uma lambari. A morte chega na beira do rio, não acha Enoque. Eu imagino a morte dizendo: eu vou pegar Enoque lá comendo cordeiro assado com cuscuz. A morte chega na cozinha, não acha Enoque. A morte diz: eu já sei, Enoque deve estar no quarto dormindo. A morte chega no quarto, não acha Enoque dormindo. A morte diz assim: eu vou pegar Enoque, é lá na roça de macaxeira. A morte chega na roça e não acha Enoque. Sabe por quê? Porque quem anda com Deus tem a vida eterna. Oh, aleluia! Deus não deve nada para ninguém. É por isso que o evangelista Marcos tomou a palavra no capítulo 10 e o verso 29 e 30. Ele diz que não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, esposa, filhos e filha, campo, por amor de mim, que tenha recebido 100 vezes mais nessa terra e por fim a vida eterna. Pega na mão dele e diga: Deus não deve nada para ninguém. Quem falou foi Jesus. Não tem ninguém, ele diz, nessa terra que tenha deixado por amor do meu evangelho, por perseguição, campo, emprego, aleluia, ele não deve nada para ninguém. Tu crê? Urapaxandará está preparado para receber a bênção, vai vir drobada feito tapioca. Está preparado para receber o que Deus tem para a tua vida? Urapaxandaraia, ele não deve nada para ninguém. Urapaxandaraia, esta é a promessa que ele vos deixou, a vida eterna. Eu vou entregar. Enoque casou, Enoque teve filhos e filhas e alcançou de Deus um varão por nome de Matusalém. Enoque foi para os céus, mas ele deixou o seu legado. Tem muita gente preocupado em deixar herança. Não é pecado não, herança é bom, mas dá uma confusão tão grande. Mas nós temos que se preocupar em deixar legado. Tem gente preocupada em deixar herança. Esses dias eu vi no repórter: o pai matou o filho no pasto por causa de herança. O irmão matou o outro lá em BH por causa de herança. Tem gente que até hoje não se fala por causa de herança. O cidadão nem morreu direito, já tem gente que está dizendo: o sofá é meu. O outro está dizendo: não, deixa eu pegar a geladeira. O outro está dizendo: não, cadê os cartões? Deixa eu ir lá no guarda-roupa. Eu vou passar a parede aqui, tu fica com o quintal. O outro fica com a sala, o outro fica com o quarto. Herança dá uma briga, dá uma contenda. O negócio é tão sério que a Bíblia nos fala de um caso que o moço não esperou nem o pai morrer. Ele chegou com o pai vivo. Parece-me que vejo ele chegando e o pai dizendo: lá vem meu filho me dar um abraço. Foi nada. Ele chegou e disse: pai, da herança que me pertence, porque eu vou embora. Aí o pai olhou e disse: toma parte da tua herança. Ei, meu irmão, tem muita gente preocupado em deixar herança, mas nós temos que deixar um legado. Por onde passar, deixar o cheiro de Cristo. Alguém congregou nesta igreja, mas deixou um legado de homem, de mulher e de
Deus. Alguém passou naquela rua, mas deixou um legado. Tu tem que deixar um legado onde você trabalha, lá na tua faculdade, dentro da tua casa, na rua que você mora. Porque tem pessoas que para chegar ele chega mansinho, mas quando sai, ele sai dentro, tá causando uma divisão tão grande. Ele divide grupo de varão, ele divide grupo de senhora. Aonde vai o reboliço, deixa. Nós temos que deixar um legado. Alguém vai dizer: olha, primeiramente Deus, depois esse pastor, ele deixou um legado para mim. Nós temos que deixar um legado de ovelha, de crente obediente, crente salvo. Esses dias o irmão disse: ora por mim, que eu estou desesperado. O que aconteceu? Eu botei um cidadão para morar na minha casa. Ele teve coragem de levar a bacia e a pia do banheiro. Eu digo: sangue de Cristo tem poder. Eu já vi alguém levar a lâmpada, mas bacia e pia de banheiro, isso é um legado que você deixa. Passar na casa de alguém, deixar um reboliço desse. Mas eu profetizo que você vai deixar um legado, aleluia, de homem e mulher de Deus, para fazer a diferença. Mas pastor, está difícil de eu deixar um legado no convívio aonde eu moro. O povo é de lábios impuros, o povo é de lábios impuros, mas você não é. Mas alguém lá traz, mas você não trai. Mas alguém lá chama palavrão, mas você não chama. Mas alguém lá anda com roupa decente, mas você não anda. Você foi chamado para fazer a diferença. Deixa eu ver quem é que está entendendo. Para deixar o perfume de Cristo na terra. Você foi chamado para brilhar. Você foi chamado para deixar o sabor. Porque Jesus disse: vós sois luz para a terra, vós sois luz para o mundo e sal para a terra. Você é luz, e a luz de Cristo vai continuar brilhando na sua vida. Conta-nos a história que o vagalume estava sendo perseguido pela serpente, e a serpente saiu numa perseguição implacável e de repente encurralou o vagalume. O vagalume olhou para a serpente e disse: por que você quer me devorar? Eu sou tão pequenininho, eu não faço parte da tua cadeia alimentar. A serpente disse: aqui teu brilho me incomoda. A serpente está querendo ofuscar o brilho da presença de Deus na tua vida, mas ela não vai ofuscar. Você vai continuar brilhando, porque você foi chamado para fazer a diferença. Você é sal, aleluia. O sal tem que deixar o sabor. O sal não pode se tornar insípido, senão para nada presta, para ser pisado pelos homens. Jesus disse: vós sois o sal da terra. O sal é o tempero mais usado na culinária do mundo inteiro. O sal vai na feijoada, oh glória. O sal vai no churrasco. Ele deixa o sabor em tudo que é lugar. Mas no dia que o sal aparece, ele estraga qualquer comida. Pega na mão do teu irmão, diga: você tem que deixar um sabor. Mas não esqueça que quem tem que aparecer é Jesus de Nazaré. Deixa eu ver quem está entendendo. Bendito seja o nome do Eterno. Você vai continuar deixando um sabor, deixando um legado naquela faculdade. Deus vai continuar te dando graça, e você vai continuar fazendo a diferença. Mas Enoque foi arrebatado, e ele deixou o seu legado. Alcançou de Deus um varão por nome de Matusalém. Matusalém também casou, teve filhos e filhas, e alcançou de Deus um varão por nome de Lameque. E depois que alcançou Lameque, viveu Matusalém 979 anos e morreu. E Lameque também casou. Lameque teve filhos e filhas, e alcançou de Deus um varão por nome de Noé. Gênesis capítulo de número 5 e o verso 28. E Lameque viveu 182 anos e gerou um filho por nome de Noé. Sabe o que nos chama a atenção? Que quando ele alcançou Noé, ele tinha 182 anos, mas ele viveu, Lameque, 777 anos. Depois que ele alcançou Noé, ele disse assim: este nos consolará acerca da fadiga
e da obra de nossas mãos, porquanto o Senhor tinha amaldiçoado a terra. Mas eu, queimando as pestanas na madrugada e buscando a revelação da palavra, eu digo, é muito forte. Quando Lameque alcançou Noé, ele era uma criança. Quando ele alcançou ele já alcançou profetizando. Ei, meu irmão, profetize na vida de quem não tem, porque no dia que ele tiver, ele vai lembrar de você. Porque tem pessoas que querem profetizar na vida de quem tem. Não é pecado profetizar na vida de quem tem. É porque quem tem, quando você chega, ele pensa que você quer o que ele tem. Mas profetize na vida de quem não tem, porque no dia que ele tiver, ele vai lembrar de você. Deixa eu ver quem está entendendo. Pega na mão do teu irmão e diga: ande com quem não tem nada, porque no dia que ele tiver, ele vai lembrar de você. Se aproxima, irmã Lúcia, dá lugar. Bendito seja o nome do Eterno. Ande com quem não tem, porque no dia que ele tiver, ele vai lembrar de você. Deixa eu ver quem está entendendo. Eu não sei como você chegou aqui na madrugada desse dia. Eu não sei se você está no vale. Eu não sei se você está no deserto. Eu não sei se o vento está soprando. Eu não sei se tu está no aluguel. Eu não sei se tu está a pé. Mas eu vim profetizar na vida de quem não tem. Porque no dia que você tiver, você vai dizer: foi no vigilhão santificai que Deus mudou a minha história. Coloca a mão no ombro dele, dá um empurrãozinho nele aí e diga: desperta. Eu vim profetizar na tua vida nesta madrugada. Deixa eu ver quem é que está entendendo. Profetize na vida de quem não tem, porque no dia que ele tiver, ele vai lembrar de você. Deixa eu ver quem veio tomar posse da palavra. E profetizou Lameque sobre a vida de Noé. É muito forte. Eu vou entregar. Lameque profetiza sobre a vida de Noé em uma época em que a terra estava amaldiçoada pelo Senhor. Eu digo: Deus, como é que Lameque profetiza em uma época em que a terra estava amaldiçoada? Aí Deus diz: descansa, meu filho. Quem estava amaldiçoado era a terra, não era nem Lameque e nem Noé. Eu vou entregar. Não importa a terra que você está, o que importa, aleluia, que Deus vai mudar o quadro através da tua vida. Deixa eu ver quem vai profetizar sobre a terra na madrugada deste dia, profetizando no caos. Profetizando no caos. Quem é que está entendendo esse mistério? Profetizando no caos. A terra estava amaldiçoada. Você sabe que é uma terra amaldiçoada, não chovia. É o que plantar não se colhe. Mas ele não olhou a circunstância. Ele disse: este nos consolará acerca do trabalho e da fadiga de nossas mãos. Ei, profeta, Deus te chamou para profetizar no caos. Como Ezequiel no meio de um vale, poderão reviver esses ossos. Ó Senhor, tu sabe. Eu não sei quem é que está no vale essa madrugada, mas Deus te chamou para profetizar nesse vale. Profetiza, porque vai haver reboliço. Ei, meu irmão, se prepara para profetizar, porque profeta que é profeta, ele profetiza no palácio, mas também profetiza no deserto. Lembra de João Batista, que era filho do sacerdote Zacarias com a irmã Isabel? João fundou a igreja no deserto. Deserto é o único lugar aonde jamais alguém quer abrir uma igreja. Primeiro, no deserto não tem povo. Segundo, não tem renda. Mas quando Deus está no negócio, as multidões iam ter com João. João botava para quebrar. Olha a mensagem de João: arrependei-vos e convertei-vos, produzi frutos dignos de arrependimento, porque o machado está
posto à raiz da árvore. A árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. Pega na mão dele, para não dormir, diga: dá fruto, vaso. O machado de Jeová está por aí. João estava dizendo assim: o machado do homem corta o que vê, mas o machado de Deus corta o que ninguém vê. O machado do homem corta o que está por cima, mas o machado do nosso Deus, ele corta o que está por baixo. Mas João profetizava no deserto, mas também profetizou lá no palácio, porque a mensagem tem endereço certo. Porque profeta que é profeta, ele não anda por aí, como diz na minha terra, soltando indireta. Ele é objetivo, ele vai direto ao assunto. João chegou no palácio e disse: tem um rei aqui por nome de Herodes. Vem aqui, Herodes, deixa a mulher do teu irmão. Não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Tu está em pecado com ela, deixa ela. Deixa eu ver quem é que está entendendo. Agora tem um monte de profeta que pega um caixa e vai lá na rua pregar. Esses dias eu estava num grupo aqui e mandaram um grupo de um moço pregando na rua. Chegou lá e começou a falar contra pastor, falar contra cantor. Irmão, eu não aprendi assim. De que maneira tu vai para a rua falar mal do teu irmão? Nós vamos para a rua pregar, dizer que Jesus salva, batiza e leva para morar nas mansões celestial. Nós vamos na rua fazer um culto, um alívio, uma cruzada, evangelizar, dizer que Jesus liberta o cansado, dizer que Jesus liberta o pecador, dizer que Jesus liberta o homossexual, a lésbica, dizer que Jesus liberta do crack, da droga, que ele transforma. Agora, qual é o reino que eu estou trabalhando, indo para a rua falar mal do meu irmão? Eu digo: isso aí é um assassino de almas. Esse homem com certeza não tem liderança nem pastor, porque se ele tivesse, não deixaria ele fazer o que ele está fazendo. É pessoas que quer aparecer, coloca uma melancia na cabeça, irmão, mas vai para a rua falar mal de cantor, de pastor. Nós vamos evangelizar, dizer que Jesus salva, dizer que Jesus transforma, dizer que Jesus liberta. Como eu quero ganhar dentro da minha casa? Escute só, como é que eu quero ganhar dentro da minha casa? Filho que não é crente, irmão que não é crente, mulher que não é crente, parente que não é crente, falando mal de crente. Olha para ele e diga: qual é o reino que você está trabalhando desse jeito? Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem comigo. Agora ir para a rua, eu digo: esse homem está fora da direção. Ele está escandalizando. Ai, por quem viu os escândalos? Rua é lugar de falar de Jesus, dizer que Jesus salva, dizer que Jesus cura. Profeta tem endereço certo. Quando Acasias caiu de um lugar alto, de um quarto, que foi para a cama, que ele chamou os mensageiros à procura de Baal, para saber se ele ia sarar, ou se ia descer da cama, ou se ia morrer nela, ou se ia ficar bom. O que foi que Elias foi? Ele foi atrás dos mensageiros de Acasias. A mensagem tem que ter endereço. Diga para o seu rei que não tem Deus em Israel para ele consultar. Uma hora consulta Deus, outra hora consulta Baal. Da cama que ele subiu, ele não vai descer. E assim morreu o rei Acasias. A mensagem tem endereço. Agora tem um monte de gente aproveitando a internet para ganhar like, falando mal de A, de B, e dizer: você é um escândalo, você está escandalizando a obra. Bendito seja o nome do Eterno. Deixa eu ver quem está entendendo. Aleluia, levanta a mão e dá glória. Rua é lugar de ganhar alma. É a mesma coisa. É a mesma coisa, irmão. Bendito seja o nome do Eterno. E você está ser um mecânico e alguém chegar lá para arrumar o carro e dizer: eu não presto. Se eu arrumar o teu carro, ele vai quebrar. Não. Onde foi que já se viu isso? E tem gente que fica propagando, mandando. Não mande, não compartilhe esse tipo de coisa. Bendito seja o nome do Eterno. A mensagem
ela é objetiva, ela tem endereço. Bendito seja o nome do Eterno. Glória seja dado o Cordeiro de Deus. Profeta que é profeta, a mensagem tem endereço, não fica jogando indireta. Bendito seja o nome do Eterno, tem objetivo. Se Deus falou, vai até o vaso e diga: Deus mandou assim, 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 e acabou a história. Aleluia. Glória seja dado o nome do Eterno. Eu estou sentindo a presença dele aqui essa madrugada. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu ver quem está sentindo a presença dele aqui neste lugar. Há uma presença de Deus muito grande, profetizando no caos. Ele profetizou sobre a vida do seu filho, e a Bíblia diz assim, que depois que ele profetiza sobre a vida de Noé, viveu Lameque 777 anos e morreu. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6 e o verso de número 9, aleluia, essas são a geração de Noé. E Noé era homem justo, íntegro, e andava com Deus em sua geração. É possível andar com Deus em uma geração corrompida, sim. É possível fazer a diferença em uma geração corrompida, sim. Deus nos chamou para fazer a diferença. Noé andou com Deus em sua geração. Esta geração responderá por essa geração. Deixa eu ver quem está entendendo. E Noé foi crescendo em graça, e Deus disse assim: Noé, meu filho, é chegado o fim de toda carne perante mim. E a Bíblia diz assim, que Deus chama Noé e lhe dá uma ordem dizendo: Noé, tu vai construir uma arca para mim. Deus dá toda a medida da arca para Noé. Deus diz: tu vai construir uma arca de 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, e a arca porém será de terceiro andar, representando o número da plenitude de Deus. Os que nos chama a atenção, que Deus deu toda a medida da arca para Noé, mas Deus não deu a medida da porta da arca. Sabe por que Deus não deu a medida da porta da arca? Porque está escrito em João, no capítulo 10 e o verso 9, que quem é a porta é Jesus de Nazaré. Deixa eu ver quem é que está entendendo. Jesus disse: eu sou a porta. É por isso que o patriarca Jó, eu vou lhe dar a referência, Jó 31 e 34, ele disse: trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, mas eu me calo e não saio da porta. Pega na mão do teu irmão, diga: haja o que houver, aconteça o que acontecer, diga para ele: não saia da porta, permaneça na porta, porque quem permanece na porta tem vitória para agradecer e para contar. Deixa eu ver quem é que está entendendo. Quem está na porta vai cantar o hino da vitória. Lembra do judeu Mardoqueu ou Mardocai, como você quer entender, quando o Amã fez de tudo para tirar o judeu da porta, preparou até uma forca de 15 côvados para ele, mas a forca que o Amã preparou para o Mardoqueu caiu nela. Sabe por quê? Porque toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Deixa eu ver quem é que está entendendo. Ei, Romanos 8 está escrito em verso 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus inimigo vir por um caminho, por 7 vai ter que fugir. Salmo 91 em verso 3, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aquietai-vos e vê do grande livramento que hoje o Senhor vos dará. Quem está na porta tem vitória para agradecer e contar. Deixa eu ver quem é que está entendendo. Tem vitória para alguém essa noite, esta madrugada.
madrugada, Deus reservou para te dizer: vou lhe surpreender. Noé, coloca a porta do lado da arca. A porta sempre esteve do teu lado. Deus te trouxe aqui para te dizer: você não está só, Deus está contigo. Alegra por quanto teu coração, porque a porta está aberta. É por isso que o Salmo 118 e o verso 20 diz: esta é a porta do Senhor, pela qual o justo passará por ela. Noé e a sua família passaram pela porta da arca e foram salvos do dilúvio. Quem passa por Jesus e permanece é salvo da condenação eterna. Deixa eu ver quem está entendendo. Deixa eu ver quem já passou pela porta. Urapachandaramahaya. Noé, Urapachandará é homem, aleluia, íntegro, e andava com Deus em sua geração. É possível andar com Deus, fazer a diferença. Deus vai continuar te dando graça, porque você foi chamado para fazer a diferença na terra. Urapachandaramahaya. Deixa eu ver quem acredita. Oh, aleluia. Jó 31 e 34. Trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, mas eu me calo e não saio da porta. Cale, mas não saia da porta. Porque tem pessoas que calam e deixam o seu lugar. Porque Ana calou, mas permaneceu no lugar. Ana calou, mas não desistiu. De joelho dobrado, Penina irritava e Ana calada. Mas Penina teve que ver Ana agradecer o seu Samuel. Cale, mas não saia da porta. Cale, mas permaneça no lugar. José calou diante da acusação de Potifar, dizendo: esse é o pago que tu me dá? Te coloquei na minha casa e tu tenta logo contra a minha esposa. Calado José estava, calado ele ficou. Sabe por quê? Aleluia, porque quem tem advogado não se defende. Deixa eu ver como é o nome dele. Deus vai justificar alguém na madrugada deste dia. Urapachandaramahaya. Eu vejo justificação da parte de Deus. Uma grande multidão e o desprezo das famílias me apavore, mas eu me calo e não saio da porta. Permaneça na porta, haja o que houver, aconteça o que acontecer, não saia da porta, permaneça com Cristo, porque o tempo dele te honrar está chegando na terra. Ah, se tu pudesse contemplar, Urapachandará, o que te aguarda. Orapachandaraia. Eu quero orar na madrugada deste dia só por quem está na porta. Pegue na mão do teu irmão, com a permissão do pastor Breno, coloque ele de pé em nome de Jesus. Urapachandaraia. Só quem está na porta para receber da parte dele. Urapachandaraia. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero te convidar, bendito seja o nome do Eterno, a sair do teu lugar e vir aqui na frente. Eu quero orar por você, eu quero clamar, eu quero entrar na causa.